E aí, pessoal, eu sou o Caio Bonfalari e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Rotina de Mestre. Hoje irei trazer uma nova proposta de vídeo para vocês, onde farei análises dos episódios que estão saindo de Assimilação Dia Zero, e conforme os episódios forem saindo, eu pretendo trazer essas análises para as segundas-feiras, no intuito de meio que ser um vídeo extra, tá? Não vai prejudicar nem os vídeos de terça e nem os Rotinas Quests às quintas. Eu só vou pedir um pouco de paciência, porque a minha ideia era soltar esse review já às 10 da manhã, meio-dia, só que diferente de uma série, de um filme, RPG as mesas duram 4, 5, 6 horas, aí você tem que assistir tudo, tem que fazer ali um esboço de um roteiro, analisar direitinho para entender como vai funcionar, tem que gravar, tem que editar, tem que postar, tem que dar tempo do YouTube entender para quem é aquele tipo de vídeo. Então, a minha ideia é que vai sair nas segundas-feiras. Quando? Mais ou menos ali às 3, entre 3 e 6 horas, beleza? Pois bem, primeiramente, sobre o que é o Assimilação Dia Zero. Ele é uma história que vai acontecer 42 anos antes do que a gente já conhece de Assimilação, ali da primeira temporada da Mesa de Êxodo, e vai retratar, como o próprio nome já diz, o Dia Zero, o momento onde tudo deu errado, quando o colapso estava no auge, e a gente vai ter algumas respostas a algumas dúvidas que a gente tinha, e provavelmente um monte de outras perguntas também. E para esse primeiro episódio, o que eu posso dizer para vocês sobre o que eu senti vendo, sobre o que eu analisei vendo? Primeira coisa é que é muito promissor, muito mesmo. É impressionante como as coisas foram arquitetadas para gerar um hype, o que eu entendo, até porque a assimilação ali, principalmente as mesas com Hakim, é para ser um show, é para dar visibilidade, é para trazer gente pro sistema, é para contar uma história legal, então é óbvio que ia ser bem contado, que o pessoal ia se preocupar em ter uma linguagem maneira e coisas interessantes acontecendo. Mas vamos do começo. Eu primeiro quero trazer essa parte onde eu vou falar um pouco dos personagens, porque um RPG nada é sem os personagens que estão ali vivendo e contando essa história pra gente. A gente tem essa introdução dos núcleos de cada personagem que eles estão, e o primeiro que foi apresentado ali na stream foi o personagem do Kalec, que foi o Ítalo, e que eu já digo agora pra vocês, é o personagem que eu mais gostei nesse primeiro episódio, e por diversos motivos, inclusive. Ele é um jornalista, tava ali numa coletiva de imprensa contra, eu não vou lembrar todos os nomes certinhos, tá, pessoal? Mas uma grande corporação ali que tava focada em outro ramo, mas também estava fazendo algumas pesquisas e tudo mais. E ele vem muito sabiamente como uma pessoa questionadora, que quer entender, mas que tem medo de se colocar, tem medo de se impor. E o Kalec fez isso de uma forma brilhante, ao meu ver, que foi através das perguntas, ele falando que riscou a que ele queria, fazendo alguns testes ali para ver se ele teria coragem de seguir. É um personagem que ele parece que está à sombra do irmão, conforme a gente vê ali ao longo do episódio, e até mesmo pelas descrições que saíram no Instagram e tudo mais. Parece que a pessoa que ele mais gostava, que é o irmão Abel, ele até falou Abel em certo momento do episódio, já se foi, então ele tem que se provar agora, ele tem que mostrar que ele também é capaz. Então, principalmente no começo do episódio, a gente tem muito do Kalec, a gente tem muito dele nessa parte da coletiva, depois no aeroporto, depois a cena do avião, que a gente já vai chegar lá. Depois ele dá uma amenizada, ele fica um pouquinho menos, mas eu acho que ele chegou, não mostrou tudo que ele tem, mas já nesse começo eu já adorei ele, é o que eu mais gostei. Temos o núcleo do Malik, que é interpretado pelo Big D, eu não sei a pronúncia, gente, perdão. E que, sendo bem sincero pra vocês, esse é o personagem que eu menos me conectei até agora. Eu acho legal ele ter essa pegada toda punk, todo revoltado, de ir contra o sistema. Acho que faz sentido pela proposta que o personagem traz. Gosto como ele é fiel aos dele, como ele se preocupa com a Kiara, que, né, depois a gente vai ver um desenrolar um pouco maior dela ao longo da trama do hospital e tudo mais. Gosto da porradaria, da violência, não é violência, mas é da força que ele traz pro grupo. Então, nesse ponto eu curti. Só que eu senti que ele ficou um pouco apagado ao longo do episódio. Não que seja culpa do Hakim, nem do jogador, nem nada. É só que eu quero ver mais dele. Eu quero entender um pouco melhor como ele vai agregar para esse grupo. A gente teve toda aquela cena da briga lá na boate, no bar ali que eles estão tocando, né? E tudo mais, que ele faz parte da banda.
Inclusive ele compôs uma música muito legal que já mostra a que veio. Então, nesse sentido, como força de personagem, eu gostei. Eu só não me conectei tanto e acho que ele ainda vai mostrar mais, né? A gente pode esperar um pouco nos próximos episódios. Temos o núcleo do Juan e da Lívia, que são interpretados pelo Absol e pela Ingrid. E eu gostei muito desses dois personagens, principalmente do Juan. O Juan, ele traz uma inocência, sabe? Uma pureza daquela pessoa que quer mudar o mundo. Lembra quando você era jovem? Se você tem mais de 28, 30 anos que nem eu, a gente às vezes lembra, pô, quando eu era jovem eu tinha tudo isso, hoje eu sou bem mais pé no chão e tal. E é muito do jovem, né? Muito da pessoa que tá entrando na fase adulta ali, que é um jovem adulto, digamos assim, de querer mudar o mundo, de querer sonhar e ter essa parada do sonho tão forte. A gente tem hoje em dia, todos nós sonhamos, mas acho que é muito mais presente na gente quando a gente é mais novo. Então ele tem essa de que ele quer estudar, ele quer ser uma pessoa que vai trazer a cura pra avó dele, né? Que, meu, assim, com certeza ele vai encontrar essa avó assimilada em algum momento da mesa, sabe? Eu, se fosse o Hakim, eu faria isso, então eu não duvido que ele faça. Mas isso movimenta o personagem, sabe? E a gente ver como a avó dele está desde o começo já traz um gancho muito forte pra ele. Eu gosto como ele nunca saiu, ele é o menino criado pela avó, digamos assim. Eu sei que não é, a mãe dele tá ali e tudo mais, mas eu gostei muito dessa inocência do personagem e de ele querer ajudar, de ele querer fazer o bem, sabe? Acho que traz um ponto muito legal pro grupo, um ponto de equilíbrio. E junto dele a Lívia, que estava ensinando ele sobre biomedicina e tal. Eu não lembro se a Lívia é médica ou ela atuava como médica. Eu sei que ela estudou biomedicina e eu não sou um cara técnico para manjar disso, tá? Então me perdoem se eu tô falando alguma besteira. Mas a Lívia, eu me conectei bastante com ela. Eu achei que ela fica um pouco mais com a parte de investigação, digamos assim. Então ela é uma pessoa preocupada, ela quer ser bondosa, mas ela tenta impor limite ao mesmo tempo, não é uma festa da mãe Joana. E eu gostei muito sobre como ela pega essa parte de investigação, essa parte no hospital, onde ela vai lá, ela começa a ver, chegou um paciente aí que mordeu a gente. Não, como assim? Não é normal. E ela vai lá ver o paciente e o batimento cardíaco dele está muito acelerado. Gosto também como a Ingrid a interpretou, não cometendo metagame diversas vezes, mesmo ela podendo fazer isso. Então, a Lívia, eu vejo um potencial muito grande nela. Eu acho que ela vai trazer alguns pontos de divisão interessantes quando houver essa quebra, assim como o Juan, tá? E por fim, mas não menos importante, temos também o Theo, que é o personagem do Matt, que misericórdia, o que esse personagem farmou aura nesse episódio não foi pouco não, cara. Assim, é que eu gosto mais desses personagens que não são tão amostrados, digamos assim, né? Não que o Matt seja, mas o que eu quero dizer é que eu gosto mais de personagens que ficam ali nas entrelinhas e tal. Mas esse personagem do Matt, ele já tem um visual muito foda, tem aquele cabelão grande e tudo mais, e assim, ele já chegou mostrando que veio, né? Um comissário de bordo, que tinha o sonho em voar, tinha o sonho em ser, não sei se piloto, mas pelo que eu entendi, ele quer trabalhar ali com aviões e tudo mais, talvez piloto um dia, ele quer ir alçar voos mais longe, né? Tem toda a influência do avô dele e tudo mais. Cara, simplesmente ele pegou esse episódio e colocou no bolso, assim, sabe? Eu vou falar um pouco melhor mais pra frente, mas pra mim o ápice do episódio foi o que esse personagem fez, que foi ali a cena do avião. Mas falando um pouquinho de história, vamos ali pegar sobre a parte dos primeiros vestígios do colapso. Eu gosto como as coisas foram se construindo lentamente, sabe? O Hakim teve a paciência ali de criar a trama, de construir aos poucos isso para ir gerando tensão. A gente tem a parte do aeroporto com todos os voos chegando atrasados, né? Estavam com 1h30 de atraso e o pessoal não conseguindo voar em sua completude. Teve a parte daquele glitch que deu ali no painel dos aviões, que o Ítalo conseguiu perceber. Eu já mencionei, mas enfim, teve também o lance dos pacientes agressivos no hospital, teve o lance do batimento cardíaco acelerado, a avó do Juan, que, como o próprio Hakim disse, tem o mesmo problema, parece que muitos desses pacientes, que basicamente, provavelmente já é o parasita ou já é a infecção em estágios iniciais e o pessoal ainda não conseguiu descobrir.
muito dessa infecção, e eu não sou nenhum especialista em assimilação, tá, gente? Eu posso estar falando um monte de besteira. Isso aqui são as conclusões que eu cheguei e o que eu senti assistindo o episódio. Eu gosto como a hemocianina foi tratada nesse episódio. A gente já viu bastante dela na primeira temporada lá do Êxodo e tudo mais. E aqui eles trouxeram ela de volta. As pessoas estão com o sangue mais vermelho do que o normal, um carmesim bem absurdo no sangue. Quando uma pessoa é mais infectada ali, seja pelo parasita ou por qualquer coisa que seja, o sangue escorre pelos olhos. Isso é destacado tanto nos pacientes quanto na personagem da Ingrid, quando ela faz um teste assimilado lá e tudo mais. Então, nesse ponto, eu gostei muito como a narrativa foi feita, sabe? Esses ganchos, pequenas sementinhas que a gente vai plantando para talvez a gente colher ao longo dos episódios. O ápice do episódio foi basicamente o avião, que teve lá toda a parte de decolagem do avião, e em dado momento simplesmente dá uma pane no sistema, as luzes da cidade inteira se apagam e as pessoas perdem a comunicação e obviamente isso afetar o avião. O que mais me chamou a atenção foi o Hakim falando que mesmo de noite o céu estava um vermelho carmesim absurdo. Tem algumas ilustrações mostrando lá que eles colocaram também, e isso me chamou muita atenção, porque em dado momento o Ítalo fala com algum jornalista, com alguém, eles falam sobre uma possível influência do Sol, influência dos raios solares, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente, mas é em torno disso, o que faz pensar, será que foi toda essa radiação, os raios solares e diversos outros fatores que evoluíram o parasita, talvez a comunicação foi afetada por isso, até porque depois do final do episódio tem os cometas chegando, né, as estrelas cadentes chegando, que o pessoal começou a ver no céu. Eu fiquei pensando, isso tem algum tipo de influência de fora? Ou talvez foi algum experimento que as pessoas estavam fazendo na cratera, sei lá. Tô jogando aqui, tá? Posso estar viajando, mas é um pouco do que eu tava pensando. Mas, cara, a cena do avião foi boa, teve um conflito interno, e a narração do Hakim foi, muito boa aqui. Ele fez a gente sentir tensão, as ilustrações estavam excelentes, e junto com a trilha sonora, foi muito bom ver o desespero dos jogadores, dos NPCs, todo mundo ali vendo aquele avião simplesmente indo assim pra desgraça pro chão. E aqui foi o momento onde o Theo brilha, né? Ele consegue basicamente parar o avião, né? Pousar o avião e deixar as pessoas em segurança. E, cara, que cena boa. E a arte do Theo mostrando ele parando o avião. Foi armador de hora pura, cara. Não tem como. Não critico quem já tiver ele com o top personagem assim, da temporada, sabe? Foi bem legal. Também gostei como as pessoas tentam ali se ajudar na maneira que dão, só que muitas já estavam mortas, como o Hakim utilizou das crianças para gerar essa comoção, gerar esse momento de perigo. Então, o ápice para mim foi o avião, de fato, foi muito bom. Depois teve lá a cena do hospital com o Malik levando a Kiara, que tinha sido machucado lá na briga punk, com os membros da outra banda, entrando ali pela porta dos fundos. Gostei como tinha um médico muito desgraçado perguntando do plano de saúde dela para operar e tudo mais. Mas, cara, ali eu senti que foi um momento um pouco de quebra para depois vir toda aquela cena dos infectados deles tendo que fugir do hospital, tá? Eu gostei, eu achei interessante, e eu acho que eles terminam o episódio no alto, né? Eles terminam de forma a mostrar, olha o que a gente tem e olha talvez para onde essa história vá. E aí, pensando nisso, eu tenho algumas reflexões que eu quero trazer para vocês. Quando teve toda a cena do avião e as janelas estavam abertas, alguns personagens olham para a janela e o próprio Hakim fala sobre essa figura irregular, vermelho, amarelada. Então eu realmente acho que o Sol tem alguma coisa muito impactante aqui, mesmo que eu não tenha conhecimento suficiente para formular uma teoria muito absurda. Depois eu vou até ver mais para ver se a gente consegue chegar em algum ponto mais legal. Mas sobre o episódio, assim, qual a reflexão que eu trago para o episódio no quesito qualidade, o que eu achei legal e o que eu não achei? Primeiramente, parabéns pro Hakim pela narração. Eu acho que ele melhorou muito como narrador. Ele teve a paciência de deixar as coisas se desenvolverem mais, de gerar colocar a semente para ela
e gerando os frutos e tudo mais. Então, tudo isso foi muito bom, e isso se junta com a direção da narração dele. Então ele soube trabalhar os núcleos de forma a todos ficarem engajantes e irem construindo essa história. Eu me senti um pouco ali vendo-se um episódio de uma série mesmo, onde você sabe o que está acontecendo, apesar dos personagens não, e vai se construindo para criar uma narrativa. Então isso foi muito bom. Também todo o crédito à equipe de ilustrações, ficou muito boa. Todas as ilustrações ficaram maravilhosas, e cara, essa arte de assimilação é muito absurda, porque ela não é hiper detalhada, mas ela consegue passar exatamente o que precisa. A trilha sonora, meus amigos, quando chegou a hora lá dos conflitos, principalmente do avião, a trilha sonora veio numa pedrada que você falou, meu Deus do céu, que bom. Então a trilha sonora foi excelente, ajudou muito nesse sentido. E acho que o meu maior elogio a fazer aqui são aos personagens. Eu realmente, apesar de eu não ter me conectado com todos, eu senti que os jogadores estavam muito imersos ali no roleplay, eles estavam muito imersos na história, eles realmente se entregaram ali na parada, sabe? E isso fez com que os personagens ficassem ainda mais interessantes. Os personagens por si só já são bem interessantes, já são bem legais, mas eu senti que se os jogadores não tivessem se engajado tanto, isso não teria acontecido. A minha crítica negativa vai mais tanto ao tempo de duração da mesa, porque assim, foram 6 horas de mesa, gente. É muito tempo para um episódio. Foi um episódio legal, beleza, mas é muito tempo para um episódio. E claramente o Hakim, depois de um tempo, ele fica cansado. Dá para você observar isso na narração dele. E os jogadores também, 6 horas jogando, deve realmente cansar. Não sei se eles dividiram lá, mas pelo menos não me pareceu que eles dividiram, gravaram em 2 dias e colocaram em episódio só. Me pareceu que foi numa talagada, embora com certeza tenha tido pausas ali. E por que eu tô falando disso? Porque isso aconteceu por causa dos conflitos. O Assimilação, ele é um jogo que foca na narrativa, mas isso até mostra pra muita gente que acha que o sistema narrativo é tudo lindo, maravilhoso. Não, as cenas de conflito demoraram pra caramba. Foi legal? Claro que foi maneiro, mas nossa senhora, foi muito arrastado em algumas horas, sabe? Aquela cena lá do bar, lá das bandas brigando, primeiros 15, 20 minutos eu tava pilhadão ali vendo, depois eu já tá, avança, quando vai acabar, sabe? Demorou muito pra rolar. Eu tava mais preocupado em saber, o que ia acontecer do que em assistir, em ver toda a cena, sabe? Eu achei meio arrastado. A cena do avião é a mesma coisa, uma puta cena, mas foi 1h, 1h30 no conflito ali do avião. Cara, muito arrastado. Aquele final lá dos infectados ali no hospital também, muito maneira, mas muito tempo de conflito. Se você não for ver com paciência, cara, tu tá lascado, porque foi muito tempo ali. Sem mencionar que o próprio Hakim no final do episódio fala, gente, se arrastou mais do que eu queria, e isso que ele mesmo disse, que tirou um conflito, sabe? Então, ia ser mais demorado. Eu imagino que pelo menos os próximos que não tenham um conflito tão grande assim, sejam menores, então talvez ali fique pelas 4 horas, mas 6 horas realmente foi exaustivo para todo mundo, tanto para eles quanto para quem tava vendo. Chegou uma hora que já tava, velho, tá legal, quero saber o que vai acontecer, mas misericórdia, acaba, pelo amor de Deus, sabe? Então, espero que isso seja consertado nos próximos episódios, mesmo que já tá tudo gravado, né? Não tem como a gente alterar isso. Caio, eu teria acabado a sessão na hora que o avião pousou. Porque aí deu tudo aquilo ali, e aí você não sabe meio o que acontece. Próximo episódio. E aí a gente já começa com a tensão lá em cima por causa dos infectados e tudo mais. Então é meio que isso, pessoal. Essas foram minhas impressões, o que eu consegui pescar, o que eu consegui não pescar desse primeiro episódio de Dia Zero. Deixa aqui nos comentários o que você acha, se você curtiu, o que você gostou, o que você não gostou, o que eu posso ter falado errado. Eu não sou nenhum especialista em assimilação e talvez o seu comentário me ajude a fazer alguns links que eu não tenha. Eu vi a primeira temporada e tudo mais, mas eu não fico consumindo assimilação o dia inteiro, e com certeza tem gente aí que faz isso e conhece muito mais do que eu. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreve no canal, me fala se você gostou desse tipo de vídeo, se ele te agrada, se você quer para as próximas semanas que eu traga de novo, beleza? Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, e eu vejo vocês no próximo vídeo.